Salve, 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 meus jovens do 8º ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico, com a graça de Deus, para mais uma manhã de estudo. Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Que o Espírito de Deus habite vossos corações e vossas mentes, para que vocês possam assimilar, aprender, entender e compreender todo o conteúdo, todo o ensinamento e conhecimento que chegará até vocês nesta manhã, neste dia e sempre. Desejo que Deus venha abençoar, proteger e guardar os vossos pais, os vossos responsáveis, amigos e também converter os vossos inimigos. Meus filhos, hoje nós vamos trabalhar a nossa terceira aula, o nosso terceiro capítulo do nosso material de filosofia, que está trabalhando a temática da liberdade. Na aula passada nós tratamos lá a questão da liberdade, não foi isso? De modo especial com a temática se somos livres, não é? E vimos que a liberdade é possível sim dentro do limite da possibilidade. E nós somos livres sim, não no querer, mas somos livres no fazer. Então nós podemos até querer fazer algo que seja contrário aos princípios, às regras, às normas, os valores, mas somos nós que decidimos se vamos fazer isso ou não. Não foi isso? Então lá o Thomas Robinson ele diz isso, que nós não somos livres no querer, mas somos livres no fazer. Então sempre nós podemos querer fazer algo, mas podemos escolher fazer outra coisa completamente diferente ou até melhor do que nós desejamos e almejamos, ok? Hoje nós vamos trabalhar aí a temática como ser livre, Então, como exercitar a nossa liberdade, não é? Se nós somos livres diante do limite da possibilidade, como realizar essa liberdade, não é? Como praticar a liberdade, como se sentir livre, como ser livre diante de tantos limites, não é? Vimos lá na aula passada o limite biológico, o limite físico, os limites legais, Existem muitas leis, não é? Mas como a gente superar esses limites? Como exercitar, como sentir-se livre diante desses limites, Então a gente vai discutir essa temática na nossa aula de hoje. Vamos ler aí o texto da introdução da página 11, para que venhamos a discutir a nossa temática de hoje. Talvez por meio das reflexões anteriores você tenha percebido que a liberdade não está isolada de outras características e outros valores que fazem parte da vida dos seres humanos. Ela pode ser associada, por exemplo, às consequências de cada escolha que fazemos ou ainda ser pensada como algo a ser conquistado. Mas afinal, existem situações nas quais a liberdade é mais forte que seus limites? Há momentos em que somos totalmente livres? Como seria viver dessa forma? O que poderíamos fazer, pensar ou sentir sendo plenamente livre? Minhas crianças, então a nossa introdução do nosso texto de hoje ele trata sobre a temática da responsabilidade, não é isso? Então, nós vimos que nós podemos sentir certos desejos, certos quereres, mas podemos refletir, pensar e tomar decisões que sejam responsáveis, que sejam comprometidas e que sejam conscientes. Então, diante dessa responsabilidade, nós temos que também pensar de que a liberdade ela está diretamente, as nossas decisões da liberdade, ela está diretamente em confronto, não é, em direção ao outro. Você tem que pensar o seguinte, não é? Se eu sou ser humano e o meu próximo, os outros são seres humanos, e se a liberdade ela é uma dimensão humana, então os outros também são livres. Alguns mais, outros menos. Mas todo mundo é livre em alguma coisa, Então a liberdade sua, meu jovem, ela inicia em você.
mas ela termina onde inicia a liberdade do outro. Então, esse é o primeiro aspecto para que você, venha se sentir uma pessoa livre, tá? Fazer escolha que não venha prejudicar o outro, para que assim também o outro venha pensar em fazer escolha que não lhe prejudique. Então, por isso que eu falava já em aulas anteriores, que a nossa responsabilidade, as nossas escolhas tem que levar em consideração o outro, tá? Por quê? Todos nós devemos pensar em cuidar um dos outros, tá? Então, gente, existem situações que muitas vezes as pessoas elas são levadas, tá? Elas são conduzidas pelos seus desejos, pelos seus quereres. Mesmo ela sabendo que não é o correto, mesmo ela sabendo que não é o certo, mas elas são levadas por esses desejos. Mas, se ela tem consciência e assume a responsabilidade por isso, é uma expressão da liberdade. Mas o que acontece? Sempre a expressão máxima da liberdade tem que estar na relação de que a minha ação, o meu fazer, a minha tomada de decisão, ela tem que ser consciente e mais importante do que o meu querer, de que a minha vontade. Por quê? Ao lado de que você pode até querer fazer algo bom, algo transformador, que mude a sua vida, mude a vida do outro, mas você não toma decisão, você não faz. Do outro lado, você pode até ter consciência daquela sua ação, seja ruim para si e para o outro, mas você não toma a decisão contrária, acaba fazendo isso que você sabe que é ruim para você e para o outro. Então, temos que trabalhar a nossa tomada de decisão, o nosso fazer. Temos que passar o nosso desejo, o nosso pensamento pelo crivo da razão, da reflexão. Se a razão não é suficiente, passa pela razão do coração. E aí o coração vai falar isso. Escute, a sua razão, escute também a razão, não só da cabeça, mas a razão do coração. Tudo bem? Vamos fazer aí na tela a leitura dos textos que trata sobre dois filósofos que vêm falar sobre a questão do nosso querer, do nosso desejo, do nosso fazer, da relação dessa temática com a liberdade. O filósofo Aristóteles e o filósofo que nós também vamos trabalhar no final do texto de vocês, o filósofo Epícoro, tá? Então, meus jovens, além das necessidades naturais ligadas à sobrevivência, o ser humano tem desejos. Alguns desses desejos chegam a ser tão intensos que parecem incontroláveis. Por isso, há pessoas que cedem a eles e justificam essa atitude dizendo: foi mais forte do que eu. Porém, nem todas as pessoas pensam dessa maneira. Algumas, ao contrário, julgam que podemos e devemos controlar todo o desejo, agindo sempre de acordo com as regras e os deveres. Na Grécia Antiga, o filósofo chamado Aristóteles refletiu sobre esses dois posicionamentos. Ele chegou à conclusão de que devemos procurar o equilíbrio em relação aos sentimentos e a satisfação dos desejos. O filósofo chamou a esse equilíbrio meio termo, de justa medida ou de temperança. Para tornar-se temperante, Aristóteles afirmava que era preciso agir evitando dois extremos, a falta e o excesso. Portanto, não proibia nem condenava a satisfação dos desejos, mas alertava contra os maus efeitos do exagero. Afirmava que ele poderia transformar nossos desejos em vícios escravizantes. Já o filósofo Epícoro foi outro importante filósofo grego da antiguidade. Ele divulgou suas ideias algumas décadas depois de Aristóteles, em uma escola cercada por belos jardins. Ali perto da natureza, Epícoro refletia e dialogava com os seus alunos e amigos, principalmente sobre a felicidade. Ao contrário da maioria das pessoas,
ele divulgava que a felicidade viesse da satisfação de todos os desejos humanos. Ensinava que o prazer era um bem que todos deviam buscar e a dor um mal que todos deveriam evitar. Porém, alertava que a satisfação de certos desejos causava um prazer momentâneo, seguido por dores e problemas duradouros. Por isso, aconselhava as pessoas a buscar o equilíbrio, a simplicidade e a tranquilidade, evitando os vícios e a ansiedade e os excessos. Então, aí nós temos a frase que resume o pensamento de Aristóteles, que é: sem temperança não há liberdade. E o de Epicuro: devemos procurar o prazer, evitar a dor e evitar prazeres que tragam dores futuras. Então, meus filhos, nós temos aí o fundamento teórico de dois autores que têm, não é, pensamentos parecidos, mas ao mesmo tempo que se distancia na ação, não é? De um lado, o Aristóteles ele vem refletir sobre essas pessoas que cede tudo aos seus desejos, aos seus prazeres, e de outro lado, aquele que não realiza nada dos seus desejos, dos seus prazeres. Então, o pensamento de Aristóteles é: nós não podemos querer fazer tudo, ao mesmo tempo também não devemos querer fazer nada. Então, o pensamento de Aristóteles é: tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. Então, segundo Aristóteles, nós temos que tentar buscar, através do processo virtuoso, né, da reflexão, do estudo, chegar ao meio termo, chegar a uma temperância, ser temperante para que a gente não venha, não é? No momento de querer realizar, inclusive um dos textos da página de vocês, lá da página 14, que você pode ler depois, vem tratar justamente isso. Quando a pessoa acostuma-se a realizar todos os seus desejos, todos os seus prazeres, quando ela chega a um momento que ela não realiza mais esse desejo, ela não pôde realizar aquele desejo, aquele prazer, ela acaba ficando revoltada. Ela acaba, não é, se encolarizando. E aí, no momento da cólera, no momento da raiva, ela acaba prejudicando quem esteja próximo dela, ou quem, não é, foi alguém que não realizou o seu desejo, o seu sonho. Igual vocês, quando querem tudo do pai, e aí o pai chega um momento que ele não pode te dar aquilo, tua mãe, e aí você fica revoltado, triste com o pai. Isso é uma consequência de você querer realizar todos os seus desejos, todos os seus quereres. Então Aristóteles vai dizer que nós temos que tentar alcançar o equilíbrio entre o excesso e a escassez. Querer comer tudo faz mal. Mas também não querer comer nada faz mal da mesma forma. Então o que é que Aristóteles vai dizer? Olha, então você tem que tentar, entre esse tudo que você pode comer, você tem que tentar buscar o equilíbrio de comer aquilo que seja saudável para a sua vida. Ou buscar, não é, o equilíbrio, comer um pouco daquilo que pode até fazer mal, mas que não venha exagerar para fazer mal para você. Então, a expressão de liberdade do Aristóteles é justamente o equilíbrio. É a temperância. Para você ser uma pessoa que se sente livre, você tem que ser uma pessoa equilibrada. Você tem que ser uma pessoa, não é, que busca a justa medida, o meio termo entre o excesso e a escassez. Entenderam? Já o segundo filósofo, não é, o Epicuro, ele vai dizer que para nós sermos livres, para que nós sejamos felizes, então a expressão da liberdade de Epicuro é a expressão da felicidade. Então, se nós não somos livres, nós não somos felizes. Esse é o pensamento, é a ideia do filósofo Epicuro. Então, para se alcançar a liberdade, se alcança a felicidade e vice-versa. A realização, a conquista de uma é a realização da outra. Então, ele diz, não é, que nós devemos buscar, não é, realizar
todos os prazeres. Tá? Porque, segundo ele, a felicidade é a consequência, é o resultado da realização do prazer. Contudo, ele vai dizer que nós temos, não é, que ter cuidado e prudência de fazer a seguinte coisa, não é? Buscar o prazer para alcançar a felicidade e se distanciar da dor. Ou seja, nós temos que parar para pensar que nem todos os prazeres vão trazer felicidades eternas, felicidades absolutas e plenas. Por isso que ele vai dizer que existem prazeres que vão trazer felicidades, prazeres que vão trazer, não é, sensações gratificantes, prazerosas, momentâneas, felicidades passageiras, mas que vão deixar, não é, grandes dores ou até dores eternas. Qual seria o exemplo, meus filhos? Imagine que você hoje sente prazer em ficar deitado, dormindo ou assistindo desenho ou Netflix até tarde, porque é doloroso estudar. Então, esse prazer de estar assistindo televisão, ficar na internet, dormir tarde, é um prazer momentâneo. Mais adiante você vai se arrepender. Tá? Você vai sentir dores maiores. Por quê? Porque quando você tiver com 20, 30 anos, que você vai se dar conta de que você deveria ter estudado, deveria ter se preparado, deveria ter alcançado uma profissão, tá? Que trabalhasse pouco e ganhasse mais. Então, é isso que o Epícoro está nos falando, tá? Devemos procurar o prazer e evitar a dor, e evitar prazeres que tragam dores futuras. Então, muito cuidado com prazeres momentâneos, porque o que está por trás do prazer momentâneo são dores futuras. Tá? Pense nisso, reflita sobre isso, que é importante o que esses dois filósofos nos levam a pensar. Tá? Então, é importante realizar os nossos sonhos? Sim. Nossos desejos? Sim. Mas não qualquer sonho, não qualquer desejo. Tá? Sonhar em querer fazer o mal ao próximo e realizar esse sonho não significa que você vai trazer felicidade, não é? Ou prazeres duradouros, longos. São prazeres passageiros, que vão trazer dores futuras, tá? Tristeza, desavença, discórdia. Tudo bem? Desejo que o amor do Pai esteja com cada um de vocês. Beijo no coração. Fique com Deus. Faça a leitura, reflita. Leia o outro texto da página de vocês, 14. Realize as atividades. E até a próxima, se Deus quiser. Shalom.